Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser mais um relato de caso de uma experiência que eu fiz, que é montar circuitos eletrônicos utilizando uma técnica chamada freeforming. Essa é uma técnica já bastante antiga. Eu já sou antigo na eletrônica, eu já tenho quase 30 anos na área de eletrônica, de tecnologia, mas eu nunca tinha montado circuitos assim. Normalmente, quando eu vou desenvolver algum projeto, eu primeiro idealizo o projeto na minha cabeça, imagino como que ele vai funcionar, faço um rascunho no papel, mais ou menos com um formato, a topologia do circuito. Depois eu passo por um simulador eletrônico, muitas vezes o Proteus, às vezes o RT Spice, e depois que funciona no simulador, aí eu passo para o protoboard, o circuito, para verificar se na prática ele está funcionando, para então, se for o caso, se for um projeto para algum cliente, eu passo do protoboard para a placa de circuito impresso. Só que nem sempre eu estou desenvolvendo um projeto para um cliente, muitas vezes é um projeto para mim mesmo, uma prova de conceito, para fazer algum tipo de experimento. E então, muitas vezes, o projeto fica somente no protoboard. Dificilmente eu passo do protoboard para uma placa de circuito impresso quando é um projeto para mim, um projeto pessoal. Só que o problema de fazer o projeto na protoboard é que o protoboard tem espaço limitado, é um equipamento caro, é um dispositivo caro, relativamente caro, então eu não posso, ou melhor, não é o ideal, deixar o circuito montado definitivamente aqui na protoboard. Porque se eu quiser montar um segundo circuito, um segundo projeto, eu vou precisar usar uma outra protoboard, então vou ter que comprar mais uma protoboard, gastar dinheiro, então acaba sendo bastante custoso montar o projeto no circuito, o projeto na protoboard, principalmente quando a gente deseja manter aquele circuito montado. Nem sempre eu quero montar e desmontar o circuito, às vezes eu quero deixar ele preservado ali para futuros experimentos, futuros testes, futuras experiências. Uma alternativa para o protoboard são aquelas placas universais perfuradas de cobre, mas que também custa um certo dinheiro, custa um certo valor, e nem sempre é o ideal, quando é apenas circuitos simples para testes, ficar gastando dinheiro com isso. E aí, pesquisando na internet, eu me deparei com a técnica freeforming, que é uma técnica já de muitas décadas e no passado os projetistas eletrônicos, os engenheiros, técnicos utilizavam essa técnica e eu resolvi testar para ver como então me sairia nessa técnica. Eu confesso, esse aqui é o circuito que eu montei, é um temporizador de retardo ajustável, aqui a gente tem um trimbote, eu ajusto o tempo do temporizador, ele basicamente é um circuito que quando é acionado, depois de um certo tempo, a carga é acionada. Então, por exemplo, aqui eu configurei o trimbote para que assim que eu ligar a bateria, o LED acenda depois de 10 segundos. Regulando esse trimbote, esse tempo vai sendo variado. Por exemplo, poderia ser utilizado na praia, um quiosque que tem um chuveiro, por exemplo, eu poderia utilizar um circuito como esse, colocando ele um eletroválvula aqui no lugar do LED, obviamente um circuito de potência, com transistor, enfim, e que assim que o cliente pagasse lá um certo valor, R$ 1, R$ 2, enfim, não importa, eu aciono o circuito, depois de um certo tempo, a eletroválvula é acionada e a água do chuveiro começa a cair. Para dar tempo do cliente sair do caixa, onde ele está pagando pelo banho que ele vai tomar, até ele chegar no chuveiro, eu não vou acionar já o chuveiro imediatamente assim que ele paga o valor. Então, ele paga lá, sei lá, R$ 1, eu ligo o circuito, ele vai ter um tempo para chegar até o chuveiro antes da eletroválvula ser acionada e a água começar a sair. É só um exemplo, tem muitas outras aplicações para um temporizador de retardo. E eu montei esse temporizador de retardo na técnica freeform, que nada mais é do que você literalmente soldar os componentes meio que no ar aqui. Então, pode verificar que eu utilizei os próprios terminais dos componentes, utilizei alguns fios de cobre extra e fui soldando e criou meio que
que esse esqueleto aqui de circuito sem utilizar um substrato aqui, uma placa de PCB ou qualquer outro tipo de placa. É a minha primeira experiência utilizando essa técnica freeform. O circuito não ficou bonito, as soldas estão grotescas, os componentes estão meio tortos, mas ele funciona. Funciona e a beleza do circuito virá com a prática. Não é fácil, é bastante trabalhoso, né, em termos de precisão, porque os fios ficam balançando, os componentes ficam soltando, mas valeu pela experiência, pelo teste, e esse circuito eu vou manter ele montado para sempre, eu não vou mais desmontar, isso aqui vai ficar guardadinho no meu portfólio de circuitos eletrônicos, e eu não gastei com protoboard, não gastei com placas universais, gastei apenas com solda e fio de cobre. E eu vou acionar o circuito aqui para você ver ele funcionando. Ele funciona com a bateria de 9 volts. Então, assim que eu conectar a bateria aqui, o LED vai demorar em torno de 10 segundos para acender. Então, observe. Liguei. Depois de 10 segundos, o LED vai ligar. Você vai notar que o LED vai ficar bem clarinho. Aí já ligou. Deixou ali. Eu vou tirar a bateria, vou apertar o botão de reset aqui e vou ligar mais uma vez para você ver o LED acionando. Então, esperar 10 segundos até o LED acionou. Então, aqui na saída eu utilizei um LED, mas poderia ser uma interface de potência para acionar um relé que acionaria cargas de maior potência. Então, esse vídeo foi só um relato de caso, um relato da experiência que eu fiz, utilizando a técnica freeform. Eu queria testar, apesar de já ter muitos anos na área de eletrônica, é a primeira vez que eu monto circuito assim. Eu já tinha visto na internet várias pessoas montando, só que eu não sabia qual era o grau de dificuldade disso. Então, esse foi um teste e eu gostei bastante da experiência. Eu vou continuar montando circuito assim. Eu quero me aperfeiçoar mais para montar circuitos visualmente bonitos, além de funcionais e que funcionem. Então, para você que costuma montar projetos pessoais e que deseja manter os seus circuitos guardadinhos, montados com você, a técnica freeform é bastante interessante. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.